Boa noite, ouvintes. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Lembrando que todas as quartas o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre a saúde da população negra e tem apoio da DIEPRAFO-UFO. Bom, antes de apresentar a nossa convidada, a Thaís hoje teve um imprevisto, então quem vai substituir ela hoje vai ser a Lara. Lara, fala um pouquinho sobre você, se apresente pro pessoal. Olha, pessoal, meu nome é Lara, sou aluna do curso de saúde coletiva, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha uma discussão muito boa e importante para essa temática tão essencial para a população. Sim, e vamos. Então, para apresentar a nossa convidada hoje, para mais um episódio, hoje nós temos a médica Laura Fernandes Ferreira. Ela tem 26 anos, é formada em medicina pelo Centro Universitário de Patos de Minas, a Unipam, especialista em clínica médica pelo Hospital de Clínicas da UFO. E hoje, com ela, a gente vai falar sobre doenças crônicas na população negra e fazer uma análise da prevalência e desigualdade no tratamento de diabetes mellitus. Boa noite, Laura, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Para quem ainda não me conhece, eu vou falar igual eu falo para todo mundo. Eu sou a Laura, sou médica, filha de diabética, tenho a família materna praticamente inteira com diabetes, muita gente com MOD e é por isso o meu interesse inicial pela área. Legal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bem sortudo, então, já de ter você na família, já para ir ajudando, então. Muito bem-vindo, então, ao nosso podcast. Então, para a gente dar início a esse episódio, gostaria que você explicasse, por favor, um pouco para os ouvintes, alguns termos do nosso tema de hoje. O que é, uma doença crônica, o que é diabetes, se doença crônica pega, se eu preciso manter o distanciamento social, se tem cura. Quando a gente fala de doença crônica, a gente fala de uma doença que perpassa ao longo da sua vida, que dura muito tempo. Geralmente mais de semanas, no caso de doenças crônicas voltadas do diabetes, você tem um diagnóstico e na maioria das vezes ele dura para o resto da vida. O diabetes ele tem duas formas principais, o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 está relacionado a uma alteração na produção da insulina, então o pâncreas não vai produzir ela da forma adequada. E no tipo 2 tem a produção normal, mas ela tem uma resistência dos receptores à ação daquela insulina. Do tipo 2 está mais relacionado à obesidade, aos fatores alimentares. E não pega, mas assim, você desenvolve ao longo da vida, dependendo dos seus hábitos de vida. Perfeito, muito bom. Bom, e continuando também sobre esse assunto da diabetes, a gente tá falando muito sobre, então, pelo menos na minha formação, a gente conversa muito sobre, é um assunto que está muito em destaque. Então, por que hoje em dia ela é considerada uma doença tão importante assim para se debater? Qual que é o cenário que a gente tem aqui no Brasil? Teve um aumento muito grande de diabetes nos últimos anos. A gente vê que, assim, pesquisa no Brasil, depois de 1970 que a gente começou a pesquisar mais o diabetes no Brasil e que o diabetes vem mais sendo considerado uma doença. Porque antes os sintomas são muito banais. Então, assim, a população não identificava isso como um problema. Ah, tô com muita vontade de fazer xixi, tô com muita fome, tô com muita fraqueza, tô com muito cansaço. Então, não era algo que era considerado doença, que era considerado um problema. Sim. E aí a gente vê que, principalmente do diabetes tipo 2, as consequências vêm ao longo prazo. Então, o problema da geração anterior a gente está vendo agora. Os idosos que estão com os problemas de sequela do diabetes tipo 2. E a gente teve um aumento muito grande também com a obesidade, que veio uma incidência maior. E aí agora, com as mídias sociais, todo mundo falando sobre, a gente tem um maior conhecimento sobre cada doença. Perfeito. E você falou muito sobre a diabetes do tipo 1, do tipo 2, né? Uma vez diagnosticado esse paciente, seja ele um paciente novo ou um paciente mais velho, o que pode acontecer se esse paciente não for tratado corretamente? O que esperar, para esse paciente? A gente fala que tem duas coisas que matam no diabetes. O resto só deixa sequela e diminui bastante a qualidade de vida. E eu sempre falo pro paciente, olha, o diabetes não é uma doença que facilmente você vai morrer. Você vai dar problema para sua família e para você vai sentir muito. Os dois que matam mais é a hipoglicemia, principalmente no diabetes tipo 1, ou por falta de alimentação correta, ou por excesso da dose da insulina. E também temos a cetoacidose diabética e o estado hiperglicêmico hiperosmolar, que para quem não conhece é quando eu tenho uma grande quantidade de açúcar no sangue que não consegue ser absorvida da forma correta, além da quantidade que já é considerada de diabetes. E aí, o que o paciente pode acontecer, se não acontecer essas duas, a gente tem as sequelas no rim, tem uma insuficiência renal.
nos pés, nas mãos, que incomoda muito, para de sentir frio, calor, toque, vibração. A gente tem cegueira, tem amputação. Então, assim, são coisas que impactam bastante na qualidade de vida, e quando o paciente tem o diagnóstico, é importante ele ser notificado de quais são os problemas de não tratar e de não acompanhar. Certo. E também vamos aproveitar também que a gente tá com uma especialista aqui em doenças crônicas, também falar sobre outros tipos. Então, falando sobre outros tipos de doença crônica, elas têm aumentado muito nos últimos tempos. Qual que é o cenário futuro também que a gente consegue observar dessas doenças crônicas? E na sua também vivência do SUS, se puder trazer alguma coisa que consegue demonstrar bastante como que esse crescimento ou decrescimento está presente nesse meio. A maioria dessas doenças crônicas são doenças silenciosas. Então, o diabetes vem devagar, a hipertensão vem devagar, a insuficiência renal, na maioria das vezes, os sintomas vêm lá na frente. E aí o que a gente vê é que agora, com o aumento da obesidade, está tendo um aumento dos casos e o SUS não está conseguindo comportar tudo isso. Eu formei em Patos de Minas e lá a gente tinha uma estrutura de saúde da família voltada para tentar atender tudo nas unidades básicas de saúde. Sim. Lá sempre as nossas coordenadoras falavam que a gente tinha que atender 85%, 90% da demanda da população. A gente tentava, mas assim, a gente vê que tem muito caso e que infelizmente a gente não consegue atender todos da forma como a gente gostaria. A gente atende, mas assim, a gente vê que o acompanhamento que deveria ser feito em um espaço menor de tempo, a gente não consegue, precisa de agendamentos com maior distância. Então, assim, tá uma epidemia de doenças crônicas no Brasil. Infelizmente, esse cenário está presente, né? Sim. Com relação ao tratamento, vamos falar um pouquinho então do tratamento. O paciente está diagnosticado, tem diabetes tipo 1 ou tipo 2. Esse tratamento, né, e outras doenças crônicas, envolve o quê? Porque a gente vê muita gente utilizando chá, dietinhas da vovó, aquelas receitas caseiras. Isso ajuda mesmo? Tem algum fundamento? Em algum caso isso pode ajudar? Ou vai ser apenas um somatório ao tratamento? O pilar principal do tipo 2 é a alimentação e atividade física, do tipo 1 também. Mas no tipo 2 a gente consegue reverter, em alguns casos, principalmente de pré-diabetes. Quando a gente entra com alimentação saudável, com atividade física, controle de estresse, do sono, a gente vê muitos pacientes que eram pré-diabéticos voltando ao estado de condição normal. E no tipo 2, muitos a gente consegue um controle a longo prazo até sem medicamento. Por quê? Se controla a quantidade de carboidrato, controla a quantidade de açúcar, e aí sem o açúcar em grande quantidade eu não tenho aquela resistência à insulina. Mas se caso eu não conseguir fazer isso com dieta e alimentação saudável no geral e atividade física, a gente tem os medicamentos. Primeira linha são os medicamentos orais para o diabetes tipo 2. Agora a gente já tem as canetinhas também que estão ajudando um pouco. Elas foram criadas a princípio para isso. E aí depois a gente tem, naqueles pacientes que a gente realmente não consegue, a insulina. O tipo 1, como realmente não produz, a gente precisa entrar com a insulina exógena já no primeiro diagnóstico. É um pouco menos maleável que o tipo 2 e os outros tipos. Certo, então vamos falar das canetinhas, né? Um assunto que a galera gosta muito. Sim, tá muito em alta. É muito em alta. Então, a canetinha, ela veio no primeiro momento para o tratamento do diabetes. Sim. Né? Um outro efeito que foi observado foi justamente essa questão do emagrecimento. Mas quando a gente fala de doenças crônicas, essas canetinhas, né? Muitas vezes a gente vê a pessoa tem diabetes ou tem alguma outra doença crônica utilizando muito por conta própria, fazendo uma automedicação, né? E essa canetinha, ela realmente auxilia esse paciente? Existe um público específico para ela, para diabetes? A princípio, naqueles que foram analisados primeiros, primeiros estudos surgiram para o diabetes. Então, as primeiras canetas vieram para o controle do diabético. Depois, a gente começou a observar a perda de peso, a melhora das doenças cardiovasculares, a melhora até dos problemas renais com a perda de peso. E aí, começou a ser feito outros estudos voltados para isso. O que eu vejo hoje é, quem é diabético tem medo de usar, tem medo de ter hipoglicemia e a população geral está amando usar para perder peso. E realmente, agora a gente já tem pautado que é um tratamento de primeira linha para a obesidade. A gente sabe que a gente precisa tratar a obesidade como doença e a gente sabe que tratando a obesidade, as outras doenças crônicas têm uma incidência reduzida. Então, é preciso tratar
é preciso usar, já que a gente tem tão disponível Sim, agora, né? É um aliado. Uma tecnologia nova, né? Muito boa. Mas é preciso cuidado, um acompanhamento médico e um acompanhamento até com outros profissionais, nutricionista, psicólogo, porque assim, você vai usar a caneta a longo prazo. Tem alguns pacientes que a gente precisa fazer o desmame, e aí com o desmame, às vezes a gente tem alguns episódios de compulsão alimentar, principalmente o paciente que para de tomar sozinho. Às vezes alguns episódios se usa a dose muito alta, náusea, vômito, diarreia, pancreatite, hepatite. Já vi várias internações por causa do uso próprio, assim, por conta própria das medicações. Perfeito. E também aproveitando que a gente tem um tempinho, então, falando um pouco sobre o papel do SUS nisso tudo. Então, você vem destacando muito essa questão do acompanhamento, essa questão de estar próximo do paciente. Então, fala mais pra gente como que o SUS ele tem esse papel de prevenção, de promoção, também para o público saber a diferença desses dois termos, né, que são muito importantes. A gente precisava focar mais na promoção, sabe? Antes de existir doença, antes de existir nada, voltar para atividade física, voltar para alimentação saudável, controle do estresse, do sono. Mas a gente vê que assim, a geração de agora está um pouco mais adepta a isso, está sendo um pouco mais falado nas redes sociais. Pessoal, a gente vê que os mais novos já estão com essa visão um pouco mais ampliada. Sim. Mas ainda assim, a nossa maioria da população ainda é idosa. Então a gente precisa ir lá no idoso para disseminar esse tipo de conhecimento. E até voltando mais na prevenção, o pré-diabético, para prevenir o diabetes. Muita gente não tem medo do pré-diabetes, porque viveu 5 anos com pré, acha que nunca vai virar diabetes. Então acho que falta um pouco de conhecimento, falta um pouco da gente falar mais, abordar mais, levar o diabetes mais para o lado das complicações, que o pessoal acha que é diabetes tipo 2, é por causa da comida, dá para eu viver assim. Ninguém vê o problema lá na frente. Sim, a maioria dos pacientes que eu tenho que chega mais idoso é assim: o meu avô perdeu o pé, eu fiquei com medo, ele tem diabetes, aí eu vim. Então, assim, tem que ter algum exemplo dentro de casa. É sempre um fato bem crítico da família, alguma coisa, alguém ficou internado, perdeu a visão, né, tá com um dedinho amputado, e que leva esse paciente para o serviço de saúde. Sim. E, doutora Laura, a gente também está falando sobre a população negra. Então, quando a gente fala de população negra, a gente percebe que muitas vezes o diagnóstico ele vem muito tardiamente, por N fatores. E aí, eu gostaria de saber se é o caso da diabetes. Ela costuma ser diagnosticada mais tardiamente? Se ela é diagnosticada mais tardiamente, por que isso acontece? A gente está vendo que agora, dos anos 2000 para cá, que a gente está conseguindo ver incidência, prevalência de diabetes na população negra. Antes isso era muito pouco falado, muito pouco disseminado. Eu acho que pensando mais historicamente, a gente consegue ver um pouco melhor do que aconteceu. É uma população que foi muito marginalizada por muitos anos e que foi muito deixada de lado a saúde relacionada a isso. No Brasil, a gente tem um histórico que, assim, há pouco tempo a gente tem uma saúde para todos. A gente tem todos os processos da reforma, a gente sabe que com a criação do SUS, a estratégia de saúde da família, aí a gente começou a abarcar a população geral, o público mesmo no SUS. E a população negra a gente vê que vem um pouco depois disso. Anteriormente era uma população que, como era muito marginalizada, não tinha acesso ao sistema e a gente vê que também não observava esses sintomas. Não era considerado doença fazer muito xixi, ter muita fome, ter aquela que a gente fala uma indisposição, uma sensação de mal-estar. A maioria dos pacientes que eu atendo, que são idosos, eles falam: eu achava que era preguiça, eu achava que era porque eu estava trabalhando muito, nunca considerei isso um problema, nunca quis investigar e procurar, porque eu achei que isso era normal. E aí, a população agora, sabendo, a gente vê que está procurando um pouco mais. Mas a gente tem outro problema que vem junto. A obesidade na população negra está disseminada agora também. E aí eu estava até conversando com os meus internos, eu conversei muito com o Lourenço, não sei se vocês conhecem. Ele estava conversando comigo, agora ele já é formado, ele falou: olha, quando a população negra está ascendendo, principal coisa, quando você ganha seu primeiro salário bom, que você quer comer tudo que você não conseguia comer antes. Sim. Tudo que você não tinha acesso. E aí agora com a indústria alimentícia, com grande, assim, a gente fala que tá caindo matando, né? Tem, assim, propaganda em todos os lugares. E aí, o que você quer comer? Aquele sanduíche, que eu nunca tive dinheiro. Sim. Aquele sorvete, eu quero ir naquele restaurante. A maioria com o primeiro salário, as primeiras, assim, melhores condições de vida, não quer algum bem material. Quer usufruir de qualidade de vida. E a gente tem que agora, a qualidade de vida tá muito relacionada à comida. O que você come.
Então a gente vê que tá vendo mais obesos negros, e aí com isso tá aumentando o tipo 2, principalmente na população negra. Então você consegue me afirmar que existe então por conta desses fatores, existe uma diferença então na evolução da doença e complicações entre pessoas negras e não negras? Sim, eu acho que os negros, eles diagnosticam depois. Agora, com as novas gerações, a gente tem vários pacientes mais novos sendo diagnosticados até com diabetes tipo 1, com diabetes tipo 2, do início dos sintomas mesmo. E aí, quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente consegue diminuir complicação. Anteriormente, agora a gente já tem que cuidar de bastante idoso com sequela, por prejuízo de não ter abordado isso anteriormente. Fator genético, fator bioquímico, eu pesquisei bastante, assim. O que mais fala é resistência à insulina. Mas de onde que vem? É do próprio corpo ou está relacionado à alimentação? O que eu ouvi muito, e agora eu queria trazer até frases. Eu fiz um trabalho voluntário numa tribo indígena. Inclusive, eles me acompanham bastante, a galera de IPEG, do Mato Grosso do Sul. Legal. E aí eles falavam a mesma coisa que eu escuto da maioria dos idosos negros que eu atendo. Quando eu falo de alimentação, eles falam, doutora, na maioria das vezes eu comia que eu tinha mais acesso, que eu conseguia pagar, disponível que ali, dava né? sustância. O que era? Arroz, feijão, que é o prato tradicional do brasileiro, mandioca, batata, farofa, porque enche. Macarrão, tudo carboidrato. E aí, quando fala de fruta, banana e laranja. As mais baratas, as que mais têm impacto no diabetes. Então, assim, não é uma coisa que vem de agora, vem há muito tempo atrás. E é difícil mudar, porque se a gente pega a população pobre, até de hoje em dia, é isso que eles comem. E assim, se a gente pega uma cesta básica, é raro uma cesta básica que tem proteína em grande quantidade. Não vai ter. Né? Não tem carne. Raros as que tem ovo e leite. Sim. Então, assim, a gente tem que lidar, às vezes, com os problemas que vêm antes de nós e tentar adaptar ao máximo a realidade do paciente. E, às vezes, naquela cestinha básica vem até, tipo, um docinho, sabe? Bolacha, goiabada, né? Uma bolacha recheada para as crianças, né? E assim, se a gente pensar na questão do enfoque das questões socioeconômicas que envolvem as doenças crônicas hoje no Brasil, será que a gente pode tentar pensar que existe um maior risco de diabetes na população negra? E por quê? Sim ou não? Eu acho que o maior risco de agora, não, mas o risco é que passou muitos anos e a gente ainda não diagnosticou essa população. Então, assim, não tem um risco genético ainda muito bem estudado, um risco bioquímico que fala que o negro tem maior predisposição para o diabetes. É diferente da hipertensão. Na hipertensão, a gente tem estudos robustos falando sobre isso. Já é bem mais claro essa informação, né? Para o diabetes, não. A gente relaciona um pouco ao histórico de que aconteceu no passado, ao tipo de alimentação, mas ainda não tem. Inclusive, quando a gente vê os diabéticos tipo 1, a gente tem uma incidência muito maior de tipo 2 no negro. Então, assim, pode estar relacionado à obesidade, pode estar relacionado à alimentação. Eu acredito que não tem algo muito pesado voltado para a bioquímica, é mais a epigenética que pesa aqui. Sim. E quando a gente fala em mudança, né, do estilo de vida, que a pessoa precisa se alimentar melhor, praticar atividade física, será que essas questões realmente é acessível para todo mundo? É um grande desafio, né, doutora? Eu penso assim que o SUS ele tem protocolos, tem alguns serviços disponíveis nesse sentido. O que a gente pode pensar para esse público? Essa mudança de estilo de vida é para todo mundo? Assim, eu já mudei muito a minha percepção, sabe? Porque antes da gente formar, eu vivia numa bolha. E aí, na minha bolha, todo mundo conseguia fazer atividade física, todo mundo conseguia fazer uma reeducação alimentar. Quando eu saí da minha bolha, é assim, atividade física, não é todo mundo que consegue pagar uma academia, não é todo mundo que consegue fazer aquelas aulas em grupo. Então, a gente tem o que dá, o adaptável, exercícios em casa, a maioria consegue fazer, caminhada, corrida, que é na rua e que você não gasta livre. Nada. Tem as adaptações, sabe? Em relação à alimentação, a gente tem a população que é mais pobre, que a gente não consegue realmente fazer uma mudança muito grande. E aí antes eu falava, não, todo mundo precisa ser reeducado, mas agora reeducado dentro da sua realidade, né? A gente volta mais pro leite, pro ovo, para aqueles alimentos que a gente sabe que tem um pouquinho mais de proteína, às vezes o queijo, e tento explicar. Se eu vejo que realmente a pessoa não consegue, eu vou mais pro remédio. Sim. Sabe? Eu abuso do remédio nesse tipo de paciente, porque a gente vê que às vezes é uma realidade que a gente não consegue mudar. Infelizmente. É um problema que tá anterior a gente, né?
Dá uma dor no coração ver que Mas assim, não é todo mundo. Não tem outra opção, às vezes fica limitado aquele plano, né? Vai ser medicamentoso a terapia para aquele paciente e conseguir seguir aquela linha com ele, né? Sim. E você já falou muito já sobre essa questão desse fator de vulnerabilidade, mas me fala agora um pouco sobre o estresse, como que ele pode, se ele for constante na vida dessa pessoa, como que ele pode impactar não só na diabetes também, mas na doença crônica de forma geral, e também relaciona muito com a saúde mental, né? Então acho que pode até abranger a pergunta, como que a saúde mental impacta no tratamento dessas doenças. Sim. A gente vê que o estresse altera muito. O cortisol alto faz com que, assim, o corpo inteiro esteja em resposta de alerta. Sim. E no diabetes, a minha mãe é diabética, eu acompanho isso dentro de casa. Gente, qualquer estresse, assim, uma glicemia que estava 150 chega a 300, 350. Descompensa muito. E a gente vê que é o estresse porque, assim, não comeu nada. Não teve nada diferente, um estresse faz aumentar. E tem muitos estudos voltados para isso falando que é realmente o aumento do cortisol que vai alterar até o sistema nervoso, vai favorecer o simpático e vai favorecer aquela resposta de como se fosse um alerta no estado inicial. Então, o paciente vai ter realmente um aumento da glicemia. A pressão, a gente sabe que sobe muito. Sim. Com o estresse. A maioria dos pacientes já chega e fala, tô estressado, minha pressão subiu. E na maioria das vezes, se ele é realmente hipertenso, a pressão pode subir. Então, assim, tem impacto. A gente precisava ter um melhor cuidado para a saúde mental, um maior acesso a psicólogos no geral, que a gente sabe que ainda falta bastante aqui para nossa realidade. Certo. E na sua opinião, quais seriam assim, algumas estratégias mais eficazes para prevenir a diabetes na população negra? Programas assim de atenção primária, será que elas conseguem realmente reduzir essas desigualdades? De quais maneiras isso poderia acontecer? A gente vê que as ações em saúde da atenção primária, elas conseguem abranger grande parte da população. E pensando principalmente na população idosa negra, eles, assim, são mais adeptos a essas rotinas. A gente vê que o idoso, ele vai mais nessas campanhas, fazer um dia voltado para o diabetes, um dia de conscientização, porque a gente sabe que os mais novos agora têm o celular, eles conseguem ver mais informações sobre isso, pesquisar no Google, no ChatGPT, mas o idoso ainda não. Então, assim, eu acho que a gente precisa voltar mais para essa população, para o idoso, para o adulto jovem, que às vezes não teve tanto esse conhecimento disseminado. E, assim, para voltar para o tratamento, a gente precisa ampliar também a parte da atenção primária voltada para o diabetes. Porque a gente sabe que o médico do posto, ele precisa cuidar de várias doenças. Sim. E o diabetes demanda uma atenção muito grande. Então, às vezes, ele fica voltado para uma das doenças do paciente, tenta abranger todas as outras, mas a gente sabe que uma é privilegiada. Porque o tempo da consulta, o tempo que ele fica com o paciente não dá. Então, assim, às vezes até ampliar a quantidade de médicos voltados para isso, para tentar ter um tempo maior com o paciente, escutar um pouco mais. A gente vê que às vezes o paciente, ele conta por que ele veio na consulta no finalzinho, a hora que ele tá indo embora. Sim. Aí a gente fala, volta depois, que a gente atende. Mas o nosso desejo era deixar ele mais tempo no consultório. Sim. Isso é muito real, que eu faço tratamento também de diabetes. Então é muito real que às vezes a preocupação central é ela, sabe? Então, muitas coisas que eu já cheguei lá, foi tratada muito posteriormente, ou às vezes não foi tratada porque realmente o olhar tá muito fixo nisso, né? Para as condições. E é muitas das vezes, assim, eu troquei de várias unidades algumas vezes, por decorrência que às vezes era só olhando, você não tá fazendo alimentação, mas o que tava acontecendo? Então, era períodos que às vezes era muito corrido. Então, às vezes um olhar pro estudante também, que a gente pensa, estudante é fácil, é só comer direitinho. Só que não, é tipo assim, ainda mais na UFO, a gente observa que as grades são muito pesadas. Então, eu observo na saúde, por exemplo, são grades muito cheias, que o aluno tem que estudar, tem que estar lá presente. Às vezes também falta esse olhar para a vida dele, pessoal. Então, foi um período muito complicado, que eu tive que me adaptar muito, porque estava controlando bastante. E falando sobre essa questão de mudança também, já entrando nessa questão, o que você acha que tem que mudar com urgência aqui no Brasil, no nosso sistema, para conseguir comportar tudo isso e dar um tratamento também adequado? Eu acho que a gente precisa dar um olhar adequado para a atenção primária, porque ainda a população não sabe quando procurar. A minha família é de cidade pequena, é de Iraí. Lá, assim, o pessoal, qualquer coisa que acontece, vamos no pronto-socorro, vamos no pronto-atendimento. E várias queixas que deveriam ser atendidas pela atenção primária estão lá no pronto-atendimento. E aí a consulta do pronto-atendimento, 10, 15 minutos, no máximo 20, não consegue dar atenção à real queixa do paciente. E a gente vê que, assim,
o horário mesmo que o atendimento básico fica. A gente tem um dia que é extenso a saúde do trabalhador, né, que fica mais tempo lá, mas quem trabalha em horário, que a gente fala que é horário comercial, não consegue, às vezes, um acesso muito grande ao serviço de saúde da atenção básica, da unidade básica. Então, às vezes, eu acho que falta um pouco aí de aumentar as cargas horárias relacionadas a isso, ao atendimento. A gente sabe que algumas unidades já fazem isso, que tem o horário do trabalhador, né, estende um pouquinho para depois das 18 horas, né? Isso. Mas lá onde eu fiquei mais na atenção básica, que foi em Patos, a gente tinha um dia da semana que era da saúde do trabalhador e um sábado por mês a gente ia. Mas mesmo assim, a população ainda ficava. Sim. Aí quando chegava lá no pronto atendimento, às vezes eu tava no pronto atendimento, por que você não foi no posto? Não, tava fechado. Não, eu não conseguia. Todos os dias eu trabalho de segunda a sexta, no período em que o posto está atendendo, eu tô trabalhando. Então, acho que às vezes falta um pouco do atendimento maior para esse tipo de paciente. Certo. E qual mensagem você deixaria para os profissionais de saúde que atendem essa população? Profissionais em geral. Vamos cuidar dos diabéticos, porque assim, cuidar do coração também dos diabetes, da alma dos diabéticos. Ter uma doença crônica não é fácil. É algo que você vai considerar que vai ser para o resto da sua vida e você vai ter que lidar o tempo todo com a evolução da doença. Porque principalmente para o tipo 2, ele começa bonitinho, começa só dando certo com a alimentação, depois o remédio. Na hora de passar para a insulina, a maioria das pessoas que conseguir adaptar bem a medicação quando muda para a insulina sofre muito. E a gente precisa cuidar do diabético como um todo, para essa área mental também, porque lidar com isso, com as mudanças e com a possível sequela lá no futuro, às vezes dá medo. Na maioria das vezes eles ficam receosos de comer alguma alimentação diferente, de participar de alguma festinha, porque tem bebida, tem comida, vai dar docinho, às vezes, né? Dá um gatilho de comer para quem está fazendo um controle mais rigoroso. Então a gente precisa realmente cuidar do paciente como um todo, ter uma equipe multiprofissional para o diabético é muito importante. A alimentação saudável é importante, atividade física, o cuidado do psicólogo, o cuidado do médico. Então ter esse acompanhamento é muito bom, é muito adequado. Que ótimo, gente. Mas infelizmente o nosso tempo por hoje ele acabou. Agradecemos imensamente a doutora Laura por contribuir conosco em uma temática tão importante, negligenciada na atenção à saúde. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Sim, muito obrigada por ter contribuído. Aumentou muito o nosso repertório. A gente entendeu várias partes que antes a gente tinha dúvida, não entendia. Então, muito obrigada, doutora Laura. Obrigado também aos ouvintes que aqui nos acompanharam até o fim. Um agradecimento especial ao nosso apoiador, a Diepafro UFO. E também não esquece de seguir o nosso perfil, @AfroSaúdeUFO. E nos vemos na próxima semana. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, tchau. doutora. Obrigada. Tchau, tchau, gente.